evangelista Nailson aí deu uns ensinos muito bons, né? Eita glória. Eu preciso pegar umas férias, deixar o Nailson um mês aqui. Eu vim assistir. Vim. A gente senta para aprender também. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. É verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde foi que eu parei? Eu não, nós. Onde foi que nós paramos? Paramos nos atributos de Deus, não é? Página 14. Nós vimos aí a onisciência. Os atributos naturais, né? Tem a onisciência. Nós chegamos a terminar a onipresença? Acho que não, né? Não, né? Nós vimos só a onisciência. A onisciência nós vimos completa? Amém. Louvado seja Deus. Então vamos aí para a onipresença de Deus. São atributos que somente Deus tem, né? Onisciência e onipresença, somente Ele tem. Vamos lá. Estão todos aí com as apostilas, com canetinha. Tem chá. Fiquei sabendo que teve dia que teve canjica. Obrigado, filho. Se estiver muito quente, ponho água. Tá não, tá bom. Querem caneta? Só uma? Muito bem. Vamos lá para a onipresença, então. Tinha uma aqui, ó. Onipresença significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Está no céu e ao mesmo tempo na terra. Em qualquer lugar, Ele está no mesmo instante. Não existe maneira de se esconder de Deus. Não há para onde ir que Ele não esteja. Se Adão e Eva soubessem disso, tivessem tido essa aula, eles não teriam tentado se esconder. Né? Por isso que nós dizemos, será que Deus não sabia? Precisava perguntar para Adão, onde é que você está? É óbvio que não. A onipresença de Deus atesta tanto a sua imanência como a sua transcendência, apesar de que um se opõe ao outro. Mas isto no conceito humano. Mas nós estamos falando de Deus, para quem nada é impossível. Então, para nós entendermos essa questão da onipresença, essa questão de imanência e transcendência, vamos dar uma pincelada no que significa cada uma dessas coisas, tá? A imanência significa habitar. Então, Deus habita ou está em todos os Deus está em toda a sua criação. Como foi Ele quem criou todas as coisas, Ele está em todo lugar. E isto não quer dizer que tudo é Deus.
existência de Deus, é praticamente impossível. Numa explosão universal, cair tudo tão sincronizado, né? Essa natureza, podemos dizer, tão perfeita, que só não é mais perfeita por causa do pecado, que foi amaldiçoada, né? Sem a existência de um Criador divino para colocar cada pecinha no seu lugar. É verdade? Então, ele manifesta a sua presença em todas as coisas, é isso que a gente quer dizer. Todo Criador, ele sempre coloca alguma coisa naquilo que ele criou. Né? O Biriba cria uns pratos lá, ele sempre tem uma característica dele naqueles pratos. Né? Não é verdade? Ou seja, sempre nos pratos que ele cria, vai ter uma característica pessoal dele. O tempero é aquele que agrada a ele. Pode não agradar a mim, mas agrada a ele. Pode não agradar a esposa, mas agrada a ele. É o carimbo dele ali naquele negócio. Não é verdade? Quando você vai fazer, está lá o Nailson fazendo um armário, ele vai fazer do jeito que ele acha que é bom para ele, certo para ele. Né? Então, o Criador, tudo que ele criou, podemos dizer, praticamente tem um carimbinho dele. Tá? Vamos ver a transcendência, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Transcendência significa cruzar uma fronteira. Ele transcende. Na filosofia humana, a transcendência diz que o divino está muito acima do homem. Isso é verdade. E, portanto, fora deste mundo. Por isso, aquilo que é imanente não pode ser transcendente. Mas, como vimos, Deus é imanente e também transcendente. Pois ele habita neste mundo, mas também fora deste mundo, em uma dimensão espiritual. Afinal, ele criou tudo, tanto material como espiritual. Ele existe no mundo e fora do mundo. Ele criou a imanência e a transcendência. Se o ser humano inventou essas palavras chamadas imanência e transcendência, é porque existe. E se existe, é porque Deus fez. Qualquer coisa que existe, existe porque Deus fez. Ponto final. Então, porque a transcendência, ela limita o ser humano ao mundo natural. Aquilo que nós vemos. Certo? Então, nós não somos transcendentes. Nós somos limitados a uma... como é que fala? A uma dimensão. Né? Para Deus, ele transcende as dimensões. Nós estamos numa dimensão que se dá por largura, altura e comprimento. Né? Aí a gente já começa a ver, que coisa linda, né? Deus é tremendo. Quando nós estudamos Deus, quando nós estudamos Elohim, nós entendemos que Elohim é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Temos Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Aquele triângulozinho, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Nós temos aí a Trindade espiritual, né? Um pouquinho da amostra do carimbo de Deus na sua criação. A dimensão nossa também é uma trindade. Não divina. Por quê? Comprimento, largura e altura. Tudo que nós vemos tem comprimento, largura e altura. Tudo que nós vamos fazer, né? Nailson vai fazer lá um armário, comprimento, largura e altura. Vai fazer uma mesa, a mesma coisa. Vai fazer uma prateleira, a mesma coisa, não é? Em tudo nós medimos comprimento, largura e altura. Não é assim? Muito bem. Deus também é em três. Agora o apóstolo Paulo, ele vai mais fundo. Ele mostra para nós que nós temos que transcender para conhecer Deus. Se nós ficarmos somente no comprimento, largura e altura,
nós não vamos compreender Deus. Nós temos que transcender o mundo natural, entrar no espiritual, para poder compreender o que é espiritual. A Bíblia mesmo diz, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque ele enxerga comprimento, altura e largura. Mas aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, olha, é que se eu sair para... Eu gosto de dar uma andadinha, mas eu vou sair daqui. Né? Ele diz assim, nós temos que conhecer ao Senhor no seu comprimento, na sua largura, na sua altura, e aí ele usa o que pode transcender, e na sua profundidade. Quando você penetra na profundidade, aí você começa a transcender. Sabe por quê? O que significa profundidade? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Copo. Você vê a largura, a altura e o comprimento, certo? Você só está enxergando por fora. Para enxergar por dentro, você tem que ir na... Começou a entender? O que Paulo está querendo dizer? Se você olhar isso aqui só na altura, largura e comprimento, você não vai ter entendimento nenhum. Mas quando você chega na profundidade, na revelação do Espírito Santo, aí você começa a conhecer Deus de verdade. Porque você começa a transcender o que é natural. Por isso a Bíblia diz, nós não podemos ser naturais, nós temos que ser espirituais. Temos que entrar na dimensão. Por isso que eu digo, tem muita gente que pertence à igreja como organização, não como organismo. Organização é isso aqui, é parede, manutenção das coisas, limpeza, etc, microfone, som, isso é organização. O organismo é quando você transcende isso através da palavra, da presença do Espírito Santo de Deus e começa a penetrar nas profundezas de Deus através da sua palavra e começa a compreender o mundo espiritual, viver o mundo espiritual, começa a experimentar as coisas espirituais de Deus, as experiências espirituais. E o conhecimento da palavra de Deus é que vai nos dar a abertura dessa porta. Sem conhecer isso aqui, você não vai entrar. Você pode até entrar em algum mundo espiritual, mas você tem que tomar cuidado que pode estar entrando no mundo errado. É verdade, tem tanta gente que entra no mundo espiritual, mas entra no mundo espiritual das trevas. É fogo estranho. A pessoa até pensa que está fazendo bem, mas ele entrou por um caminho errado e está vivendo uma espiritualidade que vai levar ele para o inferno, que distancia ele de Deus. Por isso temos que tomar cuidado. Por isso que Jesus disse, vocês pecam porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder. Tem que conhecer os dois. Então, tem gente aí que só busca o poder, o poder, o poder. Mas se você buscar poder sem conhecimento da Escritura, você pode pegar um poder errado aí no meio do caminho e se dar mal. Né? Veja que Deus, você quer ver, mais um carimbo de Deus na sua criação, para você entender o que é a imanência e a transcendência, o que é Deus deixar a sua marca? Nós, seres humanos. A Bíblia diz que nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Formados por 3. Vocês querem ver uma coisa que nasceu lá no céu, que tem aqui na terra, e que tem o carimbo de Deus? E em todo culto tem? Música. A música nasceu lá, veio para a terra e tem o carimbo de Deus. A música, uma música, para ela ser uma música, ela tem que ser formada por 3 coisas: melodia, harmonia e ritmo. Aí você tem a música. Pastor, e a letra? A letra é outra coisa que você põe. Você vai numa orquestra sinfônica, não tem letra, tem música. Tem que ter harmonia, melodia e ritmo. A água é um símbolo do Espírito Santo. Ela é composta por 3 moléculas, 2 de oxigênio, uma de hidrogênio. É H2O. São 2 de oxigênio e uma de hidrogênio. Representa o Espírito Santo.
Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Para o fogo existir, o que você precisa? Você precisa de 3 coisas: combustível, comburente e calor. Combustível: madeira, papel, pano, gasolina, combustível. Comburente: oxigênio. Calor. Se você tirar um dos 3, não tem fogo. Você tem o tecido, você tem o oxigênio, mas se não tiver um calor lá, não pega fogo. Não é verdade? Se você tiver o calor, você tem um pedaço de pano, mas você tirar o oxigênio, tiver um vácuo, não vai pegar fogo. Tanto que uma das maneiras de se apagar o fogo é por abafamento. Né? Você abafa, tira o oxigênio. Por que você joga água? Quando você joga água, você tira 2 coisas: o calor e o oxigênio. Né? Apesar de que, né, a água tem oxigênio, mas o calor não consegue extrair dela. Existem outros gases inflamáveis também, mas o que está em mais abundância na natureza aí, né, mais fácil, na realidade não é o que tem mais em abundância na natureza, não. O que tem mais em abundância na natureza é o nitrogênio. Tá? Só que o nitrogênio não é combustível, ele não é inflamável. Tá? Nós respiramos muito mais nitrogênio do que oxigênio. Sabia? Tem muito mais na atmosfera terrestre. Só que não é aproveitada pelo nosso organismo e também, né? Nitrogênio ou hidrogênio? É um dos 2, gente, agora eu esqueci. Eu acho que é hidrogênio. É um dos 2. Que quando que eu fiz um curso de mergulho anos atrás, 1990, 91. E quando você pega aquele cilindro com ar comprimido, o que é ar comprimido? Eles vão socando o ar lá, é como uma seringa de injeção, né, que você puxa o êmbolo e depois você aperta, você consegue apertar até um certo ponto, depois não vai mais. Se você tampar lá com o dedo, né, tira a agulha, óbvio, né, aquele ar que está lá dentro, ele está comprimido, está sob pressão. Então, para caber bastante ar naquele cilindro, por isso que ele é grosso, né, vão socando o ar lá dentro. Esse ar, que é o ar da atmosfera, que é através de um compressor, é o mesmo compressor que usa em borracharia, naquele tamborzão tem bastante ar socado lá dentro, você vai mergulhar e você vai respirar aquilo ali. Só que a cada 10 metros de profundidade, você aumenta o peso de 1 atmosfera no seu organismo. O peso. Você não é esmagado porque 2, 3, 4 atmosferas, você até suporta. Só que quando acontece isso no seu organismo, e o ar, ele é muito maleável, tanto que você pega a seringa, você aperta, vai pelo menos 50% dela. Ele está comprimido. Então, aqui, quando a gente respira, vem mais ou menos, dependendo do tamanho da pessoa, 7 litros de ar. Quando você mergulha 10 metros, que não é um mergulho profundo, é um mergulho raso, 10 metros ainda tem luz do sol, se a água for limpa, tem coral, etc. E tal. No seu pulmão, não cabe 10, cabe 20 litros. Não cabe 7, cabe 14. Se aqui você é uma pessoa menor, porque não cabe 5, lá vai caber 10. Por que as pessoas morrem por embolia pulmonar? Porque elas sobem muito rápido. E é como uma bexiga. Se a 10 metros cabe 14 litros e você subir esses 10 metros muito rápido, quando você chegar aqui em cima, que só cabe 7, o que acontece? Você explode por dentro. Isso chama-se embolia pulmonar. A 30 metros de profundidade, para mim poder mergulhar, eu tive que fazer um teste. Tive que entrar numa câmera hiperbárica, onde eles vão socando pressão, porque a 30 metros de profundidade, esse gás, que agora eu esqueci se é nitrogênio ou hidrogênio, acho que é nitrogênio, né, que tem muito em abundância, você respira, quando nós estamos aqui não acontece nada.
Mas quando você está sob pressão, a 30 metros, esse gás entra na corrente sanguínea. E ele fica lá, diluído. Só que se você sair muito rápido, ele volta a ser gás na sua corrente sanguínea. Então a sua corrente sanguínea fica cheia de bolhas. E essas bolhas podem estourar no seu coração, no seu cérebro, em qualquer outro lugar. Então você tem que subir devagarzinho para esse gás que está no seu sangue. Quando o seu sangue passar pelo pulmão, ele volta a ser gás e você expele ele. Entendeu? Então, é complicada a coisa. Não é assim como você vê nos filmes que o cara vai pegando um cilindro. Aliás, existe uma lei internacional que você não pode mergulhar sozinho. Tem países que você vai preso se você fizer isso, se te pegar, ou é multado. Porque no Brasil ninguém vigia. Mas veja que eu dei uma aula aí de mergulho para vocês. Né? Mas vocês entenderam o que é imanência e o que é transcendência? Deus está dentro da imanência, dentro da transcendência. Ele carimbou tudo o que ele fez, tudo o que ele criou, inclusive nós e muitas outras coisas aí, que se a gente for falar, né? Tem tanta coisa aí. Até o átomo, né? Próton, elétron e nêutron, né? Então, vocês vejam que Deus, ele vai carimbando, né, a criação dele. Vamos continuar lendo aqui. Qualquer conjectura de afirmar o contrário estaria limitando Deus. Estaria a criatura querendo explicar o Criador e limitar o seu poder? Aquilo que é finito, explicar o infinito? Será que a conversa que o Senhor teve com Jó não nos serve de exemplo? Então, tem certas pessoas que ficam tentando explicar Deus e Deus é assim, Deus é assado, Deus não... Gente, a gente tem que entender Deus através do que Ele se revela na sua palavra. Jó capítulo 38, de 1 a 4. Vamos lá. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, perguntar-te, e tu me responderás: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens inteligência. Pegou pesado com o coitado Jó, né? Vamos para outro texto aí. No 40, no mesmo livro, capítulo 40, versículo 2. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim arguia Deus, responda a estas coisas. Né? A que coisas? A tudo aquilo que ele falou no capítulo 38 e 39. Aí Jó foi esperto e respondeu: eu sou indigno. Que te responderia eu? Mão na boca. Uma vez, mas não replicarei. 2 vezes, porém, não prosseguirei. Melhor é se humilhar na presença do Todo-Poderoso do que tentar falar alguma coisa, né? Salmo 139. Só ir um pouquinho para frente aí. Salmo 139, versículos 7 a 12. O salmista Davi dizendo assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim,
nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus não precisa de luz para enxergar. Aliás, ele é a própria luz, né? Mateus capítulo 10, versículo 9. Vamos continuar indo para frente aí agora, bem para frente. Primeiro livro do Novo Testamento. 10, 29. Amém? Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairia em terra sem o consentimento de vosso Pai. Não, mas o que tem a ver isso? Você já parou para pensar isso que Jesus falou? Quantos passarinhos tem no mundo inteiro? No mundo inteirinho. E nenhum deles cai por terra sem o consentimento do Pai. Isso significa que ele está em todo lugar, observando todas as coisas nos seus detalhes. Se ele observa até os passarinhos, será que ele não está observando a nossa vida? Será que tem como fazer alguma coisa que Deus não saiba que nós fizemos? A realidade, ainda antes de fazer, ele já sabe. Romanos, capítulo de número 11, vamos aí mais para frente. Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. O hino de adoração. Ó, quantidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que é inescrutável? Tá? A sua Bíblia está inescrutável também? Tá? Alguém está com uma outra palavra no lugar de inescrutável? Inescrutável é aquilo que não se pode ser pesquisado ou investigado. É aquilo que você não consegue descobrir como é que foi feito, como é que deixou de ser feito. É isso que o hino está dizendo. É insondável. É inescrutável. Você não consegue entender ou pesquisar ou querer explicar os caminhos de Deus, porque eles são muito mais altos, muito acima do que os nossos. Amém? Deu para entender a onipresença de Deus? Amém? Onipotência. Palavra que significa todo poder. O nosso Deus é todo poderoso. Nada há de difícil ou impossível para ele. Nele habita a plenitude, ou seja, a totalidade do poder. Tá? Esta palavra define aquele que detém o poder infinito, universal e ilimitado. Somente um ser divino pode ter tal poder. E este poder pertence ao Criador. Nenhuma criatura tem um poder semelhante ou que se aproxime mesmo de forma muito distante ao poder daquele que é onipotente. O simples fato de ter Deus criado todas as coisas visíveis e invisíveis o torna todo-poderoso, pois tudo depende dele e pelo seu poder foi criado, sem nenhuma matéria-prima, mas simplesmente por sua vontade e pela sua palavra. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio,
criou Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Aqui eu já expliquei a questão do bara, né? Que no hebraico é o Bereshit bara Elohim. Já expliquei, né? Que o bara é criar sem matéria-prima, é criar tudo do nada. O Bereshit também já expliquei, né? Então tá bom. Lucas capítulo 1, versículo 37. Uma conversa maravilhosa, um diálogo. Né? Capítulo 1, versículo 37. É um anjo falando com Maria. E ela pergunta, quando ele fala, você vai ficar grávida. Ela pergunta, mas como que vai acontecer isso? Não tem relação. Aí o anjo explica para ela. Eu acho linda essa passagem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí no versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Né? Glória. Então, às vezes a gente fica querendo entender milagre. E eu gosto muito dessa passagem, desse versículo, exatamente porque ele diz, como é que esse milagre aconteceu? É simples. O poder do Altíssimo te cobriu com a sombra dele, o milagre aconteceu. Tá? Louvado seja Deus. Amém? Para Deus nada é impossível. Quando eu era criança, as pessoas falavam assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tem adulto que até hoje não sabe responder, né? A Bíblia ensina, né? De Bíblia mostra, Deus criou tudo. Né? Óbvio que Deus criou a galinha primeiro, né? Se tivesse criado o ovo, Adão tinha comido ele cozido. Amém? Alguma dúvida? Alguma coisa que queiram perguntar, falar, curiosidades bíblicas? Deus, né? Deus falou, haja seres viventes no mar. Aí, ó, apareceu tudo aquele monte de seres viventes. Os animais, na realidade, quando Deus criou, não existia selvagem. Não existia animal selvagem. Depois do pecado, que os animais se tornaram selvagens. E o mais selvagem deles é o homem. O mais selvagem dos animais é o homem. Né? Que mata o seu próximo sem necessidade alguma, só por inveja, por ciúmes ou por um sentimento de posse, que faz de um outro ser humano escravo. Mas naquela época não tinha. Aliás,
antes da queda, até mesmo antes do dilúvio, o homem não comia carne. Não, podia até comer, mas não com permissão de Deus. Deus só deu permissão para o homem comer carne quando o Noé saiu da arca. Mesmo porque, muito provavelmente, não tinha outro tipo de alimento ali disponível de imediato. Ele tinha que semear a terra, plantar e tal. Talvez tivesse. Não sei nem se ia ter alguma fruta, algum legume, porque o sujeito ficou 1 ano ali trancado naquele barco lá. Né? Não foi só 40 dias, 40 dias, 40 noites, choveu. Né? Depois, até secar, a água baixar, aquela coisa toda, deu praticamente 1 ano. Né? Então, é o que ele teria para comer algum bichinho. Vida. Vamos estudar o conceito de vida. O conceito de vida está ligado à existência em movimento. Isto faz a diferença entre seres inanimados com os animados. Deus criou tanto um como o outro, mas a alguns ele deu a vida. Ele deu porque ele é a própria vida. Veja bem, Deus não tem vida. Nós temos vida por um tempo. Ele não tem, ele é. Ele é a fonte. Não vamos simplesmente dizer que Deus tem, mas sim que ele é a própria vida. Ele pode dar porque ele é a fonte inesgotável. A origem sem origem, o começo sem início, o início sem fim, o fim de todas as coisas na sua eternidade. Ele dá não porque ele tem, mas sim porque ele é. Eu sou o que sou. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é a vida. Vida é existência em movimento, seja de animal ou vegetal. Tudo aquilo que foi criado e tem vida existe por um tempo, se move por um tempo. Depois acaba o movimento, acaba a vida e termina a existência. Deus é autoexistente, não foi criado. Não é apenas um ser vivo, mas é a própria substância da vida, fonte de todos os seres vivos. Portanto, Deus é vida. Sua existência é a própria eternidade. Ele jamais deixará de ver, porque ele é a vida. Isso que nós chamamos de vida é uma essência de Deus, um atributo de Deus, que ele deu para a sua criação, para alguns seres da sua criação, e deu esse nome de vida, que ele sempre teve. Essa é a realidade. Ele sempre teve, ele é o que é, e ele deu para nós, e nos deu de uma forma maravilhosa, porque em nenhuma outra criação ou criatura ele fez o que fez com o homem, de formar com as próprias mãos e soprar nas narinas, né, aquilo que vem de dentro dele. Por isso que nós temos essa questão da imagem e semelhança, temos esta inteligência, né, esse poder transformador. Porque eu não digo que o homem cria alguma coisa. O homem cria galinha, cria cachorro, cria gato, cria peixe. Cria os filhos. Alguns criam, outros não criam, né? Tem uns filhos mal criados aí por aí que não criou direito. Mas ele tem um poder transformador. Ele pega um minério, uma pedra lá, um negócio que parece uma pedra, né? Minério de ferro, e olha quanta coisa ele faz. Né? Ele transforma as coisas. Né? Isso aí é uma coisa de Deus, né? Que Deus deu para o homem, essa questão dessa sabedoria do homem e transformando as coisas. É um poder sempre criador, né? Deus, ele é a própria vida. Ele jamais vai deixar de viver. Aliás, eu sempre costumo dizer que
o castigo que Deus deu para o ser humano por causa do pecado, que ele colocou como ferramenta, na realidade, não é a morte, é o tempo. Antes do pecado, você não precisava contar o tempo. Adão e Eva iriam viver eternamente se não tivessem pecado. Eles estavam no jardim do Éden e estava lá, ó, a árvore da vida. Então não se preocupariam com o tempo, não se preocupariam com o envelhecimento. Né? O que é o tempo? O tempo é um castigo que veio para nós. Se você olhar lá na natureza, você vai lá na beira do mar, você vai falar assim, excetuando-se algumas transformações provocadas pelo homem ou coisa assim, mas aquela água, aquelas ondas, há quantos milhões de anos estão ali? Ó? Para ela não existe tempo. O máximo que vai acontecer é ela evaporar, virar uma nuvem e cair de novo, voltar para a terra. O tempo existe para aquele que tem vida. O que não tem vida, o tempo praticamente não importa. A água está lá, o mar está lá, tem milhões de anos, ele não envelheceu, não teve cabelo branco, nem ruga, não engordou. A terra, a areia. Mas aquilo que Deus presenteou com aquilo que Ele é, que aquilo que Ele, né, que é a vida, recebeu o castigo do tempo. Um dia após o outro, as suas células agora vão morrer. Elas vão ser substituídas, mas depois de algum tempo, elas deixarão de ser substituídas ao envelhecimento. Envelhecimento nada mais é do que células que morrem e não são substituídas. Até se não houver nenhum contratempo, nenhuma enfermidade, uma falência total dos órgãos. Morre de velhice. Por quê? Porque as células morreram e não foram substituídas. Né? A criação do tempo, ela veio, tá, para mim, a questão do tempo de durabilidade das coisas, veio depois do pecado. Até então, não existia essa questão de durabilidade. Gênesis 3:22. A árvore da vida muito provavelmente ia deixar a pessoa morrer, ia deixar ela envelhecer, as células estariam sempre novas, vivas, sem nenhum tipo de problema. A partir do momento que você não tem acesso à árvore da vida, o seu tempo começa a ser contado. Seus dias começam a ser contados. Que eles foram expulsos do jardim do Éden e Deus colocou uns anjos com espada lá, rodeando para ninguém chegar e pegar o fruto da árvore da vida. Seria o fruto que lhes daria a vida. Então,
Você ia lá, comia desse fruto, não teria problema com o tempo. Né? Oi? Eles tinham acesso a tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore que ia trazer o que? Ia trazer. O que é conhecer o bem e o mal, gente? Na realidade, é conhecer o mal. É ter a consciência do mal, é perder a sua inocência. Por que Jesus disse: temos que ser como criança, deixa vir as minhas crianças, porque delas pertence o reino dos céus, porque elas são inocentes. Né? Até um certo ponto. Tem umas crianças que eu vou te falar. Né? Amém? Temos 10 minutos aí. Vamos ver aqui a questão da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá para o comecinho da Bíblia. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Você quer ver? Agora você vai. Vamos pensar um pouquinho nisso aí? Vamos lá para o Vale de Ossos Secos? Uma visão. Deus transporta o profeta lá, né? Aí ele olha aquele monte de ossos sequíssimos e fala: profetiza aí para os ossos. Profetiza, os ossos começam. Imagina aquele barulhão, né? Creque, creque, creque. Cada um se juntando no seu lugar. Aí depois dos ossos vem os nervos, a carne, as veias, as artérias, a pele e tal. Formou um corpo. Mas esse corpo fazia alguma coisa? Compara isso com esse texto que nós acabamos de ler, em Gênesis, capítulo 2, verso. Deus formou tudinho ali. Tinha um boneco na mão. Vale de Ossos Secos. Tinha lá um ser humano. Mas ele era inerte. Aí o que Deus manda o profeta fazer? Profetizar o quê? Que venha o... Aí quando vem o Espírito, eles têm... O que é que foi que Deus soprou na narina? Começou a entender? Ele não soprou ar, soprou Espírito. Porque ele se torna alma vivente. É o que faltava, a parte espiritual. Quando ele assopra, ele está tirando aquilo que ele é, que Deus é Espírito, e colocando dentro do ser humano. Começou a entender? E essa parte espiritual é que gera a vida em nós, e nós somos o que somos, porque veio, vamos dizer metaforicamente, dos pulmões de Deus. Amém? Amém. Coisa linda, né? João, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá para o Novo Testamento. Quarto Evangelho. Vamos encerrar aqui, já quase 9 horas. João 1, 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Nele quem? Jesus. Né? Nele estava a vida. Ele tem a própria vida em si. Ele tem a vida em si mesmo. Capítulo 5, versículo 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, olha aí. Ele tem vida em si mesmo, ele é a vida. Assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Porque ele tem a vida em si mesmo,
ele pode ressuscitar e dar vida para quem ele quer. Né? Capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Quando ele diz nunca morrerá, aí as pessoas pensam que é a morte física. Nós sabemos que vamos. Né? Mas a morte espiritual. Ele diz, ó, quem crê em mim e aquele que vive em mim nunca morrerá. Nós, por quê? Essa morte que ele está dizendo é a segunda morte, que a gente chama de segunda morte, que é o quê? O afastamento, o distanciamento de Deus. Porque se Deus é vida e você está distante, longe de Deus, você está onde Deus não está, então você não tem vida. Você está morto. Aonde Deus não está, impera a morte. Deus é vida, Deus é amor, Deus é luz. Então, se Deus não está ali, você não tem vida, você não tem amor, você não tem luz, você está em trevas. Agora, aquele que crê em Jesus, ele não morre. Por quê? Porque essa parte espiritual que foi soprada nas narinas, que nos dá vida, quando esse corpo, esse tabernáculo não servir mais, as células não, né, ou por doença, ou por acidente, por qualquer coisa, isso aqui teve uma pane e não serve mais, essa parte espiritual, ela não vai se distanciar de Deus. Aí é que ela deixa esse mundo, transcende para o mundo espiritual e vai para a fonte de vida. E vai estar com a vida eternamente. Para quem não crê, ele diz, esse já está distante de Deus. A hora que essa pessoa deixar o corpo, para onde que vai? Vai para as trevas. Eu não sei como que é, mas depois que eu assisti aquele filme Ghost, eu fico imaginando que para quem não é mais ou menos daquele jeito. É Ghost, né? Do outro lado, aquele cara que morre e a mulher dele fica viúva, ele volta, né? Ghost, né? Ghost é fantasma, né? Em inglês. Ghost. Vocês assistiram? Tenho certeza que vocês assistiram. Hein? Teve gente aqui que assistiu mais de uma vez. Vamos lá, capítulo 14, versículo 6, depois eu vou contar uma coisa aqui, se eu não esquecer. Capítulo 14, versículo 6 do mesmo livro. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a... Pronto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é a paz, não por mim. Eu ouvi um médico, eu vi isso aí na internet, num podcast cristão. O cara convidou um médico crente. Esse médico acho que é lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E ele estava contando o seguinte, ele falou, olha, e eu já vi outros vídeos desse médico, ele falou que anos atrás, no começo de carreira dele e tal, estava cuidando. Esse paciente tinha câncer, ele era terminal. Ele havia feito uma cirurgia nesse paciente, mas não viu que não ia resolver. Mas deu uma melhorada no paciente. O paciente estava lá no quarto, depois de cirurgia, ele ficou lá acompanhando, o paciente recuperou, o paciente estava bem. E ele chegou para a família, né, depois da cirurgia, pegou e falou, olha, ele está muito bem, está tranquilo, está se recuperando, ele vai para casa. Entendeu? Vocês aguentam aí, mais um dia, 2 dias, ele está indo para casa. Aí a família, não, beleza, tal, não sei o quê. E ele saiu, ele estava de plantão, era à noite, ele estava fazendo o plantão dele lá num outro andar e tal. De repente ele ouviu, naquela época usava aquele aparelhinho chamado bip.
Aí ele ouviu o chamado no bip, foi ler, disse que estavam chamando o pessoal da emergência para o andar tal, quarto tal. Ele falou, pô, esse é o quarto do meu paciente. O que está acontecendo? Ele estava bem, falei para a família que ele ia embora. Ele desceu lá, correndo, e aí o pessoal já estava lá, tentando reanimar ele, aquela coisa e tal. E aí o pessoal reanima por um certo tempo, mais ou menos o padrão, eles tentam reanimar uma pessoa até no máximo 30 minutos. Passou 30 minutos, eles param. Quando eu fiz a cirurgia na coluna, eu fiquei na UTI, naquela noite teve uma senhora lá que eles ficaram lá meia hora tentando reanimar ela, mas não conseguiram, ela faleceu. Aí eles vêm, fecham todas as cortininhas para remover o corpo. Né? Quando vieram fechar a cortina, eu falei, e eu ficava bem de frente para o relógio, um relógio igual aquele ali, redondo. Eu ficava olhando no relógio, aí foi meia hora. O pessoal reanimou, meia hora não deu, desistiram. Ele foi lá e continua, não, é o meu paciente. Eu falei que ia para casa, aquela coisa e tal, tentou, não deu. Aí ele sentou, ficou ali, falou, meu Deus, e agora, meu irmão? Puxa vida, eu falei que ia embora, não sei o quê. Daqui a pouco ele disse que ele estava só ele e o defunto lá. Né? Daqui a pouco ele disse que ele olhou para a pessoa, e a pessoa começou a fazer umas caretas assim. Às vezes a pessoa quando morre, existe aqueles espasmos musculares, né, que a pessoa... espasmo muscular. Mas ele olhava, ele percebia uma cara de terror no rosto da pessoa. Uma cara de medo e de terror. Aí ele falou, nossa, que coisa esquisita, né? Coisa feia, que tal, morte. Aí Deus abriu a visão dele, segundo ele diz. E ele estava naquela época meio afastado da igreja. Aí ele disse que ele viu entrar pela janela uns vultos pretos e indo até aquela pessoa e arrancando um outro vulto preto de dentro daquela pessoa e saindo. E aí ele falou, rapaz, naquele final de semana eu voltei para a igreja, porque eu tive o entendimento que eram coisa das trevas que estava vindo buscar o cara e o cara não queria ir. Aqueles espasmos musculares ali era provocado pela alma dele que ainda estava ali no corpo e as trevas vieram buscar e ele já no mundo espiritual estava vendo aquilo ali e estava apavorado, ao ponto de o rosto dele se deformar. Ele falou, eu voltei para a igreja depois desse fato, porque eu estava meio afastado, meio paradão, meio assim, só trabalhando, e aí eu voltei, ele falou. Então, não sei como que é, e essa parte eu nem quero saber. Né? Eu quero ver, vamos para o final do filme, né? Que tem aquela luz bonita assim, né? Você sobe, né? Glória a Deus. O caminho é apertado, gente. Uma vez eu tive eu não sei se foi visão, se foi sonho, à tarde. Quando começa à tarde, começa a me dar umas zonzeiras, eu fico zonzo, parece que eu tomei umas cachaças. Sim, eu fico bem mal mesmo. Eu tenho que deitar. Se eu não deitar, eu passo mal, me dá dor de cabeça, aquela zonzeira, aquela coisa. Eu pego e deito. Aí eu deito, fecho os olhos. Aí eu não sei se eu durmo, se é visão, se é sonho, o que é, mas quando termina eu acordo. Eu abro o olho. E aí não estou mais zonzo nem nada. E uma tarde, eu estava assim, peguei, vou deitar um pouco aqui no sofá, eu deito, fecho o olho ali, aquela zonzeira vai passando. Eu me via numa praia, e era uma praia com areia, eu ouvia vozes de pessoas atrás de mim, mas eu não via ninguém, porque eu só ficava olhando para o mar. Aí eu olhava o mar, aquele marzão, aquele céuzão azul, de repente, sem nuvem, o céu foi ficando escuro. Foi ficando escuro, e foi fechando como se um círculo assim fechando. Aí eu olhei, né, vinha aquela escuridão fechando, só um círculo claro assim, eu olhei, falei, é a volta de Jesus. Quando eu falei a volta de Jesus e o negócio fechando, eu falei, eu quero.
bateu um desespero, eu quero ir. Aí eu estiquei os braços, aí eu subi assim. Quando eu cheguei naquele buraco, aquele buraco estava fechando assim, eu passei e o buraco fechou. E era um lugar muito claro. Claro. Muita paz, muita tranquilidade. E eu ficava assim, como se apoiado num negócio branco assim, aquilo que tinha acabado de fechar. E eu olhava, ficava procurando o buraco e não via mais, porque o buraco fechou. Mas eu ouvia quem estava do outro lado. Gente, eram gritos desesperadores. Eu só ouvia grito de desespero. Falei, meu Deus, eu não consegui trazer essas pessoas. Eu vim sozinho. Engraçado que eu não via ninguém na praia, mas eu ouvia vozes. E eu olhava, só via água, né? Segundo os entendidos aí, diz que a água é multidão, né? São pessoas. Vai ter uma multidão que vai ficar desesperada, gente. Era assim, apavorante os gritos. Eu fiquei impressionado mais com os gritos do que com o lugar que eu estava. Eu posso dizer uma coisa para vocês. É terrível. Tem que estar na presença, porque é terrível. Precisamos estar ali, em santidade na presença do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Semana que vem tem mais. Quem quiser tomar um chazinho pode. Mas vamos ofertar, dizimar, pagar um voto com alegria, com abundância, para manter essa obra aqui, manter essas portas abertas. E a gente está vindo aqui. E que mais pessoas venham. Estou sentindo falta de muitos irmãos e irmãs aqui do Jardim das Palmas, hein? Cadê o povo? Cadê as irmãs? A Cláudia, a Benilda, né? Tem que falar para elas, o pastor voltou. Chama elas lá. Não esqueça de assinar a lista de presença ali, tá bom? Vamos ofertar então. Cadê o obreiro para passar a salva? Sexta-feira, não, quinta-feira, hoje é terça, amanhã tem lá na sede, a partir das 8 horas da noite. Quinta-feira tem nas congregações aqui no Monte Carmel. Sexta-feira tem oração aqui, né? Às 8 horas, das 8 às 9, se eu não me engano. Sábado pela manhã aqui, 8 horas da manhã. Lá no Monte Carmel está sábado de manhã também? 9 horas? 8 horas? 9 horas, né? Às 9 horas, na sede às 8h30. Domingo, escola bíblica dominical, cada um tem o seu horário. Um feliz Dia dos Pais para os papais, né? Eu vou estar lá no Ceará de novo no Dia dos Pais. Pelo amor de Deus, preciso falar para eles fazendo no terceiro final de semana de agosto. Eles ficam fazendo sempre no segundo. Chega Dia dos Pais e eu não estou nem com meus filhos, nem com meus pais. Estou com meus filhos lá do Ceará. Amém? Esteja orando pela nossa viagem. E oração da meia-noite hoje, hein? Não esqueçam. Estamos aí na campanha. Quem aqui está na campanha da meia-noite? Quem está na campanha? Mas quem está, que está mesmo de verdade, né? Biriba travou o microfone dele ontem lá, era para você orar, rapaz? Travou o microfone. Você sabe, gente, são 98 pessoas no grupo. É muita gente, 98 pessoas. Se entrar mais 2, dá 100.
Não, não. Biriba vai ser outro dia. Hoje já tinha uma outra pessoa escalada. Eu vou pegar o seu um dia desses aí. Fique tranquilo. Seja Aniele, as missionárias aí, né? Vai chegar o dia. Vai chegar o dia de todo mundo. Biriba eu cato ele outro dia, que hoje já tem uma pessoa escalada. Não vou falar quem é. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Pai querido e amado, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Agradeço ao Senhor meu Deus pela vida dos ofertantes e dizimistas da tua obra, que o Senhor venha abençoar e multiplicar esta sementeira na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, abençoando esta obra e frutificando nela, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por este culto, pelo teu ensinamento, pela tua palavra, e que o Senhor nos leve em paz agora, em segurança, nos livrando de todo mal, e as bênçãos do Senhor que enriquece no acrescentadores esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja agora e sempre, todos digam. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.